Existem cargas que nós precisamos carregar, são as nossas responsabilidades. E às vezes são pesadas, como cuidar de uma família, cuidar de filhos, sustentar a casa, trabalhar, ser um cidadão, pagar tributos, enfim, tudo isso nós precisamos carregar com muita responsabilidade. O problema não são as cargas, mas as sobrecargas. É aí que você precisa tomar cuidado. Sobrecargas cansam a alma. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados, mas das sobrecargas e sobrecarregados é quando você carrega coisas que não precisa mais carregar. Quando você assume compromissos, responsabilidades que você não deveria assumir. Isso está cansando muita gente que está no limite, está a ponto de explodir porque sua alma está cansada. Existe o cansaço físico que se repõe com sono, com descanso, com férias, mas tem gente que dorme, descansa e parece que está mais cansado. O que acontece quando você está cansado, mesmo dormindo, mesmo descansando e continua cansado? De repente, sua alma está cansada, você está cansado na mente, na sua psique, e logicamente isso acontece porque você, de repente, está carregando fardos que não é para carregar. E isso espiritualmente tem uma grande explicação. Quais são esses fardos que são sobrecarga? Não é essa palavra, sobrecarga. Sobrecarga. Sempre num avião deve-se evitar a sobrecarga, porque pode ser um risco muito alto, porque o avião pode cair. Um navio não pode estar com sobrecarga. Você já viu uma linha que é pintada normalmente de vermelho, porque até aí somente é a carga, mas acima disso é sobrecarga, pode causar uma tragédia, um naufrágio, e entre tantas outras coisas que podemos falar sobre no dia a dia, no cotidiano, sobre a sobrecarga. Assim também a nossa vida não pode andar com sobrecarga. Uma das ideias que nós temos de sobrecarga nas Escrituras começa com pecado. O pecado é uma sobrecarga, pessoas que acumulam pecado. Imagina um ímpio que não conhece a glória da salvação em Cristo e ele está sobrecarregado de pecados, atos que com certeza atingem a santidade do nosso Deus, e essa pessoa nunca confessou, nunca recebeu a Cristo, nunca está na condição de reconciliado, regenerado e aliviado dos seus pecados. Isso é uma sobrecarga. Culpas. Quantas coisas que as pessoas carregam em relação à culpa. Culpa de coisas que já passaram, culpa de coisas que já foram restituídas, mas elas persistem em ficar com a culpa. Elas mesmas se condenam, elas nunca se perdoaram, nunca talvez se ligaram com a virtude e a graça do perdão de Deus. Que mais? Rancores, sentimentos malignos são sobrecargas, sentimentos de ódio, sentimentos de vingança, sentimentos carnais. Nós temos uma lista de obras da carne, e aí vemos esse acúmulo onde a pessoa de fato começa a se sobrecarregar, começa a viver com um peso extra e esse peso não lhe pertence mais. Por isso Jesus está falando, vinde a mim, é um convite em Mateus 11:28, Mateus 11:28, você vai encontrar que Jesus afirma, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não é somente que tem uma carga pesada, mas que está acima do limite, ele não aguenta mais. De repente você pode estar nessa situação onde você está carregando culpa, está carregando rancores, maldições, coisas que Jesus já levou na cruz do Calvário. Eu gosto em 1 Pedro 2:24, 1 Pedro 2:24, leia lá como Pedro fala que através da cruz, o seu corpo, ele carregou todas as maldições. Você pode encontrar essa afirmação onde, de fato, você tem a alegria de saber que Cristo, vamos ler aqui em 1 Pedro, diz que Cristo carregou, diz assim, carregando Ele mesmo no seu corpo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Essa é uma afirmação categórica que você não precisa mais carregar culpas, você não precisa mais carregar pecados, você não
precisa carregar mais maldições. Mas há gente que persiste, tem pessoas que persistem em carregar fardos que já não lhe pertencem. No cotidiano, no dia a dia, se ligando com outras pessoas nos seus relacionamentos, essas pessoas gostam de se meter em problemas que não lhe pertencem mais, né? Eu conheço, por exemplo, gente que gosta de agradar todo mundo, gosta de agradar todo mundo e nunca sabe dizer não, nunca sabe, nunca tem autoridade para dizer não, não, isso eu não vou fazer, não, não vou me comprometer com isso mais. Olha só, tem pessoas que, por agradar a todos, querem estar bem com todos, assumem compromissos, sugam compromissos e estão sempre se comprometendo. Não, eu vou te ajudar, não, eu vou fazer, não, pode deixar comigo, pode deixar comigo. Isso é tóxico, isso é maligno. Porque eu preciso aprender a dizer não. Não, querido, isso não vai dar para eu fazer. Não dá para eu fazer isso porque eu já tenho outro compromisso. Não, eu vou abrir mão do meu tempo de família. Meu tempo de família, com certeza, é precioso. Não, nesse momento eu tenho um compromisso com a minha esposa. Eu tenho que estar com a minha esposa, não posso abrir mão. E tenho que aprender a dizer não. Por exemplo, eu recebo muitos convites para pregar. Pastor, vem pregar aqui na minha igreja. Pastor, vem... Meu irmão, são tantos convites a nível de Brasil, fora do estado, que se eu falar sim para todo mundo, meu irmão, eu não tenho mais vida. E eu tenho que aprender a dizer não. Não, não vou, desculpa, mas não vou. Não vou porque não posso me sobrecarregar. Só que há pessoas que são sobrecarregadas com sentimentos, com sensações, os sentimentos que estão lhe prejudicando, assumindo compromissos que não lhe pertencem. E aí vai. Eu tenho uma comissão, por exemplo, uma comissão de ser pastor, cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas, cuido de ovelhas, mas eu sei lidar com todas elas, mas elas não me sobrecarregam. Por quê? Porque eu não assumo compromissos que não me pertencem. Por exemplo, há pessoas que decidiram pecar, há pessoas que decidiram pelo mal, há pessoas que optaram por um caminho de maldade. Eu não posso me matar por elas, eu não morri por elas e nem vou morrer por elas. Jesus morreu por elas e minha obrigação foi a doutriná-las, ensiná-los para que caminhem em santidade. Agora, se não querem, não é problema meu. Há pessoas que às vezes saem do nosso meio. Eu quero não estar caminhando mais com você. Beleza, você é livre. As pessoas são livres para ir para qualquer lugar. Como também, eu não posso também assumir compromissos com toda a sociedade e achar que eu sou o fator que vai salvar a humanidade. Não, queridos. Eu tenho uma missão gloriosa. Quem me conhece sabe que eu gosto de evangelismo, gosto de visitar lares, eu estou sempre fazendo a obra do Senhor, mas eu não vou salvar ninguém. Eu não tenho a comissão de salvar, minha comissão é orar, visitar, abençoar, pregar o evangelho e não posso me sobrecarregar. Eu estou em pleno ativismo na santidade, mas eu vou lhe falar uma coisa, o ministério nunca me cansou, nunca me cansou. Já agi humanamente, às vezes carnalmente, minhas atitudes humanas, carnais, me cansaram. Porque isso de fato cansa um homem. Quando uma pessoa começa a lidar com as coisas espirituais de uma forma carnal, quando erramos agindo de uma forma humana, aí nos cansamos. Quando deixamos que sentimentos malignos tomem conta da nossa vida, aí nós erramos e nos cansamos, e aí vem a sobrecarga. Mas quando agimos pelo Espírito, quando atuamos pelo Espírito, quando nos movemos pela palavra, quando atuamos segundo a responsabilidade do nosso chamado, nunca vamos nos cansar. Repito, estou há mais de 30 anos fazendo a obra do Senhor, ensinando, pregando. Comecei muito jovem já, com 18 anos eu ensinava. Eu ensinava. Minha família é composta por 8 irmãos, somos 16, mas 8 foram gerados pelo meu pai, pela primeira esposa que ele teve. A primeira esposa morreu, faleceu no campo missionário, para quem não conhece minha história. Meu pai gerou 16 filhos. Minha mãe assumiu um lar de um viúvo pobre quando se casou por uma chamada por Deus. Cuidou dos meus irmãos por parte de pai, eles já estão mais velhos, a mais velha está com mais de 63 anos de idade, e graças ao Senhor, minha mãe criou os 8 filhos por parte do meu pai ali, e assumiu um novo lar e teve mais 8 filhos com a minha mãe. Imagine todo esse contexto, quantas responsabilidades. E por que eu estou falando isso? Eu sei o que é compromissos, fardos que nós precisamos carregar como responsabilidade. E logo cedo o Senhor nos chamou ao ministério e nós tivemos que dar continuidade a esse ministério santo. E logo, já de criança, sabíamos o que era viver com compromisso na obra de Deus, sabíamos o que era viver no ministério
pregar a palavra por fé com autoridade. Enfim, cresci nesse meio. Com 15 anos, o Senhor me salvou, me libertou, me transformou, embora sendo neto de missionário, não era convertido. Mas já com 16, 17, 18 anos, já estava fazendo a obra do Senhor, pregando. E o desafio era pregar para a minha família, para os meus irmãos, num contexto de muita responsabilidade, levantar essa bandeira da verdade, ao mesmo tempo trazendo compromisso e santidade da obra do Senhor. Hoje já estou fazendo agora em maio 51 anos de idade e estou pregando, estou ensinando, visito lares, entro em favela e eu louvo a Deus porque não me sinto cansado por fazer a obra do Senhor. Repito, a obra do Senhor nunca me cansou. Nunca me cansou, mas quando nos cansamos é porque não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Porque queremos ter resultados em algo que Deus não nos mandou fazer, ou o que Deus mandou fazer estamos não fazendo espiritualmente, mas estamos fazendo de uma forma humana, carnal, e as pessoas se cansam. E nós estamos vivendo num mundo hedonista, num mundo de ilusões, onde tudo é prazer, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, redes sociais querem apresentar, né, perfis para a sociedade ver, e as pessoas ficam cegas com essa performance de querer aparentar, de querer mostrar que eu tenho, que eu faço, e as pessoas não conseguem, se frustram e se cansam. Então, não entre nessa. Não entre nessa. Há tantos moveres hoje em dia nas igrejas que você é grande, você só é bem-sucedido se você tem uma mega igreja, se você anda com um carro de última geração, se você é o fulano, ciclano, famoso, se você é uma pessoa que tem seguidores aos milhares ou aos milhões, se você tem uma igreja pintada de tal cor, se você tem, meu Deus, tanto status e tanta coisa que é colocada como performance para que as pessoas queiram ter, ambicionem, e aí surgem aqueles pastores, profetas, líderes do avivamento que dizem, você é pai de multidão, você é isso e você vai conquistar o mundo. Mentira! Há pessoas que não foram chamadas para conquistar grandes coisas. Há capitães de 20, há capitães de 50, há capitães de 100, há capitães de 500. Há capitães, não deixam de ser capitães, mas há pessoas que Deus a chamou para trabutas e trabalhos pequenos. Agora, eu não posso me atarefar com coisas que Deus não me mandou fazer. Não se iluda. Esse engodo maligno que está tomando esse status da igreja, e a igreja tem que ser desse jeito, saia fora disso, porque isso é maligno. Isso é maligno e está roubando a essência gloriosa de você servir a Deus com graça e virtude. Então, estão lhe colocando fardos que não lhe pertencem, né? E te empurram e te cobram para que você produza. Não, querido, sai fora disso. Você tem que saber o que Deus te mandou fazer. Que Deus te mandou fazer. Lembra quando, me lembro agora, quando José disse, saiam do Egito, vocês vão pegar meus ossos e vão levar embora aqui da terra do Egito. E de fato diz a palavra do Senhor que os ossos de Yosef, que José, foram tirados quando o povo saiu, foram tirados. Agora eu pergunto, quem teve a incumbência de carregar os ossos de José? Vou fazer um estudo só dos ossos de José. Mas quem recebeu essa incumbência? Alguém andou no deserto só com a incumbência de carregar os ossos de José até chegar lá e enterrar. Meu Deus! Qual era a responsabilidade dessa pessoa? Carregar os ossos dele, mais nada. Não era dividir o Mar Vermelho, não era fazer chover o maná, não era fazer nada a não ser carregar os ossos. No anonimato, ninguém sabe, mas cumpriu a sua missão. Quanta gente que trabalha no anonimato, que está cumprindo a obra do Senhor, que está fazendo com alegria o seu ministério, que foi chamado especificamente para fazer algo sem estar sobrecarregado. Porque as sobrecargas não pertencem a você. As sobrecargas do dia a dia, as sobrecargas de coisas que Deus não te mandou fazer. Não assuma coisas que você não é para fazer e acabou, em nome de Jesus. Entenda isso. Quando você está sobrecarregado porque você está, com certeza, cansado na alma, cansado na sua mente, você deu uma abertura para obras carnais, porque toda vez quando estamos fora daquilo que realmente Deus nos incumbiu para fazer, a incumbência de fazer aquilo que é propósito de Deus, com certeza a gente começa a entrar na carnalidade.
Aí começam as brigas, começam as dissensões, começam as divisões, começam os rancores, começam os ódios, começam as perseguições, começam as invejas, começa toda essa lambança maligna que às vezes está até dentro da igreja. Então não se preocupe, querido. Faça aquilo que o Senhor te mandou fazer e saia de tudo que é essa movimentação diabólica, satânica, carnal, humana, que está deteriorando a muitos santos do Senhor. Eu vejo muitos pastores cansados e sobrecarregados, ministros cansados por causa de estarem sobrecarregados. Muita gente aspirando coisas que Deus nunca lhe mandou fazer. E eu vejo que eles estão aflitos porque os anos vão se passando e não cumpriram as metas que a sociedade ou o perfil da denominação ou de tanta coisa maligna aí almeja que você faça, e eles estão apavorados, estão depressivos, angustiados. Sai fora disso, se alegre no Senhor, meu Deus, se alegre em Cristo, se refrigere no Senhor. E nós temos a tendência a ficar angustiados, deprimidos, porque as sobrecargas são pesadas, são pesadas, e tem gente que deixou de curtir os filhos, de curtir a família, de abraçar a sua esposa, de namorar, de estar junto na presença do Senhor, de às vezes ir lá e tomar um sorvete, meu Deus, às vezes ir lá na praia e molhar os pés, e de olhar para a natureza. Meu Pai, quanta gente endemoniada, atribulada. Por quê? Porque deixou de curtir, de alegrar-se naquilo que o Senhor lhe deu. Aquilo que o Senhor lhe deu como dispensação para que ele faça, viva, trabalhe e exerça o ministério, meu Deus do céu. Então é uma coisa que eu não posso carregar. Como falei, culpas, rancores, ódios, coisas que não me pertencem. Lança esse fardo que é sobrecarga na mão dele. Lança sobre ele. 1 Pedro 2,24 diz claramente que ele carregou todo tipo de coisa maligna, e não aceite mais isso em nome de Jesus. Olha em hebraico, lá, é isso? Lá. Lá significa, meu Deus, vou escrever aqui, lá é uma pessoa. Esse termo lá é usado também pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Em Isaías 1,14. Isaías 1,14. Ele está dizendo que ele está cansado. Mas peraí, Deus não se cansa. Como ele pode estar cansado? Mas esse lá é quando uma pessoa está farta de algo. Está farta. Algo que não lhe pertence, quando Deus está dizendo: estou cansado das vossas festas com tanta hipocrisia, luas novas, tanta coisa que vocês fazem religiosamente, isso me cansou, estou cansado. Mas ele está dizendo que a natureza de santidade, ou o propósito santo, a essência, o conteúdo, o propósito não está sendo cumprido como deveria ser cumprido. Toda pessoa que foge ao propósito, foge à essência, foge à natureza de algo divino dado para nós, para vivermos ou para fazermos, com certeza isso cansa. Isso não leva a não ser a ficar farto. Estou farto, não aguento mais. Logicamente é uma figura de linguagem, né? A antropopatismo fala sempre de sentimentos do homem para que possamos entender o que Deus sente. É o que ele está falando em Isaías 14. Estou farto, estou cansado de vocês. Estou aqui com tanta coisa que vocês fazem. Por quê? Porque muita gente só vive de aparência e Deus está cansado disso, está farto disso, não quer ver mais isso. E há muita gente que não quer saber mais de louvar, de cantar, de adorar, de pregar, não quer saber mais de pessoas. Eu conheço pessoas que não querem ver mais pessoas, não querem mais cuidar de ovelhas, se cansou por causa de tudo que eu já expliquei. De sobrecargas que Deus não lhe mandou fazer. Mas você precisa se comprometer, você precisa se envolver, você precisa se expor. Você precisa se expor no bom sentido, porque você tem que ir à luta daquilo que realmente Deus te mandou fazer. A sobrecarga é tão maligna que ela anula aquilo que você deveria de fato fazer. A sobrecarga é tão maligna que ela te aniquila, te desanima, te desestrutura para fazer aquilo que de fato você deveria fazer. Então, lança sobre Cristo a sobrecarga e você vai viver na bênção. E você precisa, lógico, descansar, porque quando a alma está cansada, a psique, a mente está cansada, meu irmão, não tem férias que resolva. Salmo 91 diz: aquele
que habita no esconderijo do Altíssimo, olha que profundo, a sombra do Onipotente vai descansar. Isso é intimidade, essa é a glória do Onipotente, quando te abraça e você sabe que você está agradando a Deus naquilo que Ele te mandou fazer. Salmo 23 diz que o pastor glorioso, o próprio Davi escreveu, ele diz que ele me faz descansar em verdes pastos, ou seja, a palavra revelada me dá alegria de eu descansar. Eu me emociono com isso, gente, porque eu vivo isso quando eu abro a palavra, eu descanso. Quantas vezes meus olhos brilham com lágrima, eu sinto refrigério quando eu estou meditando e me alimento dos pastos, ou do pasto santo, que é a sua santa palavra. Descanse, confie, leia, medite, esquadrinhe e viva a palavra. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado ao Senhor e Ele vai te sustentar. Ele nunca vai permitir que o seu justo pereça no cansaço pesado. Não vai permitir, porque Ele é aquele que te dá descanso. Lança tudo na mão do Senhor e Ele com certeza vai operar. Que Deus te abençoe, que Deus te grace. Quero que você entenda essa mensagem. Quero que você viva esta palavra, que de fato você possa entregar esse fardo da sobrecarga, a sobrecarga ao Eterno. Deixe um comentário e diga: pastor, eu preciso descansar, eu estou sobrecarregado e eu estou orando por vocês. Deixe o seu nome e eu tenho uma lista. Essa semana justamente estou me afastando um pouco para entrar em oração, em jejum, e estarei orando por você. Quero orar por você. Se você quer estudar conosco, tem um link aí onde você pode estudar e apreciar estudos maravilhosos, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.